Artigo: o dever da esperança na educação. A greve dos professores e orientadores educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal completa nesta sexta-feira, 19, 16 dias de luta pela valorização desta categoria, tão importante e necessária para o futuro do Brasil e do mundo, e pela educação, setor tão desvalorizado pelo governo do Distrito Federal e pelo governo de Jair Bolsonaro. Durante o movimento paredista, os educadores têm mostrado à sociedade a necessidade de refletir não somente sobre a necessidade dos profissionais da área obterem ganhos financeiros, mas a conquista justa pela importância que tem e por todas as perdas que tiveram ao longo dos últimos anos, mas também e, principalmente, sobre qual educação queremos para as próximas gerações. Uma educação pública de qualidade se constrói com investimento, com o GDF elencando o setor como uma prioridade, fatores que não têm ocorrido. Além disto, é preciso reconhecer a importância que os educadores têm neste processo, oferecendo melhorias nas condições de trabalho, na formação de professores e orientadores educacionais, na valorização social e profissional da profissão docente, além de acabar com a precarização das relações de trabalho que atingem direta e indiretamente a categoria, como evidenciado pela lida diária de educadores. Em artigo publicado no jornal Correio Brasiliense, o professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e doutor em Geografia pela Universidade de Brasília, Rodrigo Capelli Suez, ressalta a justa luta da categoria por uma melhoria de qualidade de vida, na redução de suas perdas e da necessidade de se colocar a educação como uma prioridade. Confira o artigo na íntegra. O dever da esperança na educação. O que reivindicam os professores do Distrito Federal não são privilégios corporativistas, mas reposição salarial e reestruturação de carreira para que possam viver dignamente. Rodrigo Suez, doutor em Geografia e professor de Educação Básica do Distrito Federal. No dia 25 de abril, meus colegas professores votaram pela adesão à greve como estratégia de luta diante do ponto de inflexão entre a classe trabalhadora docente e o governo do Distrito Federal. Sobre essa questão, tomo a liberdade de expressar aquilo que sinto, vivo e pesquiso por meio deste texto. Sabe-se que a valorização da educação nunca foi carro-chefe do Brasil, desde a sua constituição enquanto colônia, império e república, revelando certo conforto da elite dirigente deste país na manutenção do status que no papel internacional brasileiro em fornecer matérias-primas e produtos com baixo valor agregado e internamente na manutenção do jogo de posições e hierarquias que a privilegia às custas de pobreza, fome e desigualdade no território nacional. Ao considerar essa questão estrutural, gostaria de tecer alguns comentários sobre a questão posicional do professor de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Reconhece-se que o Distrito Federal possui vantagens competitivas em relação à considerável parcela das redes públicas de outras unidades da Federação. Entretanto, não o suficiente para romper com o subdesenvolvimento do sistema educacional brasileiro.
Sabe-se, assim, que podemos ser mais do que aquilo que estamos sendo nesta conjuntura social. Tomada essa consciência, independente do espectro político, a única direção plausível para o nosso corpus social é o olhar para frente, pensando no presente, na melhoria da qualidade de vida da população, na redução de seu sofrimento e no respeito à sua dignidade humana, pensando no futuro, no conjunto de possibilidades e disponibilidade de condições que se tem para a realização e desenvolvimento do país.